O Bruno, aqui é o Jornal 95, um prazer ter você aqui conosco. Bom, esse trabalho, a capa desse livro já está pronta, mas a gente gostaria de saber o seguinte, o fruto de um trabalho científico, em princípio, certamente, porém eu imagino que deve vir aí como um livro, numa proposta ainda, num formato jornalístico, eu suponho. Isso é mesmo? Vai ser mesmo nesse viés? Como é que foi a pesquisa para chegar a esse trabalho, Bruno? Boa noite. Boa noite, Tássio Araújo, boa noite, Elisângela Moura, boa noite, ouvintes da 95 FM. Trata-se de um trabalho, Tássio, relacionado à minha dissertação de mestrado. Surgiu uma ideia quando eu conversava com um amigo a respeito dessa questão, porque essa história não foi contada. E eu perguntei, alguém já escreveu sobre isso? Alguém já pesquisou? Aí esse amigo mais experiente, ele disse, não, tem muita ilação, tem muita pesquisa sobre os rosados, mas esse assunto específico nunca foi comentado, nunca foi pesquisado. Não sei porquê, mas sempre, e eu vi isso em várias produções acadêmicas de muita qualidade, esse assunto sempre foi tratado em segundo plano, e sempre no plano também da teoria da conspiração. De como se eles tivessem combinado se dividir. E eu sempre achei essa história um pouco viajante. Como é que um grupo político decide se dividir para não deixar nascer uma oposição se eles não se revezaram no poder? Porque das 7 eleições, 6 foram ganhos pelo grupo de Rosalba. Então tinha alguma coisa que a gente precisava entender. Lembrando Desse que processo. sua pesquisa parte dos anos 80. Parte dos anos 80. O que é que eu fiz? Eu pesquisei, Tássio, mais de 2.000 edições de jornal, da Gazeta e do Moçoroense, entre os anos de 1980 e 1988. Eu fui de 1º de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 88. E aí você compreende todo um processo político. Mesmo que os jornais não contassem, porque os jornais não falavam sobre esse assunto. Havia a cisânia, havia disputa interna, mas os jornais tratavam com muita discrição. Então eu tive que ir para dentro das colunas. As colunas de Dorian Jorge Freire, as colunas de Irã Ramos do Amaral. Eu tinha que ir para essas colunas, Nilo Santos já no final da pesquisa, Fabiano Santos. Eu ia para dentro dessas colunas. Jaime Hipólito Dantas, vi textos de nomes históricos do nosso jornalismo, gente que marcou época no jornalismo moçoroense, principalmente Canindé Queiroz. Canindé Queiroz foi fundamental para eu construir a narrativa desse trabalho. E aí, como afirma o título do livro, será que você pode já contar para a gente como é que se deu essa divisão dos rosados? Posso contar. O seguinte, Elis, desculpa até que a gente é colega e para o pessoal não estranhar a intimidade. Foi um processo que durou anos, mais de 10 anos. E você não consegue compreender a divisão dos rosados sem entender o processo político no Rio Grande do Norte em nível de Estado durante a ditadura militar. Sem compreender isso, sem voltar aos anos 70, você não compreende. E aí eu encontrei uma obra que é uma obra-prima do jornalismo, de um grande jornalista aqui do estado, chamado João Batista Machado, que eu tenho não conheço, mas tenho uma profunda admiração pela obra dele. Ele fez vários livros resgatando a memória política do estado, e tem um livro dele que me situou bem sobre tudo que estava acontecendo num período que eu não pesquisei os jornais, que foi os anos 70. O nome do livro é Como se fazia um governador durante a ditadura militar. E aí ele mostra todos os processos. Então os rosados, o grande sonho dos rosados era fazer de Zuí governador do estado. E nesse tempo era a ditadura militar. E os governadores, eles eram nomeados, eles eram escolhidos num consenso da classe política, e o presidente da república nomeava. E aí, em 70, de Zuí foi preterido. Em 74 ele foi preterido para Tarcísio Maia, e aí que começou o problema. Quando Dizuí foi preterido por Tarcísio Maia. Em 78,
Estava tudo certo para Desuí ser governador. Mais uma vez ele foi preterido por Tarcísio Maia, que impôs o primo dele, Lavoisier Maia, que era nascido lá em Catolé do Rocha. E aí, os rosados passaram a se tornar rivais dos maias, a partir dos anos 70. E os maias estavam em ascensão. Só que os maias não conseguiam fazer um nome forte em Mossoró capaz de fazer frente. E Mossoró era a base de Tarcísio Maia. Só que Tarcísio Maia não tinha força suficiente para enfrentar os rosados em Mossoró. Tarcísio Maia dificilmente seria governador do estado por via democrática. Então, esse foi o processo. Houve tentativas, não conseguiram e, aos poucos, Carlos Augusto foi se afastando. Mas Carlos Augusto, ele não se afastou. Os discursos apologéticos em torno de Carlos Augusto colocam como se que ele foi corajoso, que ele enfrentou os tios durante a época do voto Camarão, que eu explico tudo isso no trabalho. Na verdade, também não foi cooptado. Eu acho que cooptado também muita satanização. Foi um processo político. Ele foi preparado para ser o sucessor dos tios, de Van e de Zuí. Só que Van depois mudou de ideia e atropelou o processo com Laíre. Para Laíre ser o sucessor dos rosados. E tinha essa discussão na época. Hoje a gente não imagina o sucessor, a gente discutir isso na imprensa, quem vai ser o sucessor. É surreal. Hoje é outra... Esqueça isso que eu estou falando. É como se fosse uma monarquia na época. Os rosados eram tratados como se fosse uma monarquia naquela época. E tinha essa discussão da sucessão no grupo. E aí, como Carlos Augusto percebeu que Laíre ia levar melhor, Carlos Augusto buscou ter uma atuação independente. E aí, ele foi presidente da Assembleia, com apoio dos maias, e ele foi se afastando. Quando chegou na eleição de 82, ele não votou Camarão, ele votou em José Agripino. Para quem não sabe, na eleição de 82 o voto era vinculado, você tem que votar na chapa inteira. Ivan e Dizuí se recusaram a votar em José Agripino para o governo, eles estavam todos no PDS. Então teve uma série de fatores que quando você vai pesquisando, você vai compreendendo. Só que os jornais não davam manchete disso. E é isso que me deixava intrigado, não era manchete. Se você achava alguns detalhes nas colunas, os jornais não contavam a história. Eram pequenos fragmentos. Que só se tornou perceptível a divisão dos rosados em 88. Quem primeiro pensou no nome de Rosalba Ciarline como política? Nessa sua pesquisa? Isso, que você encontrou? Isso não... Vamos sintetizar. O tempo está andando. O tempo tá andando. Isso você não encontra na minha pesquisa. Mas, para a posteridade, foi Canindé Queiroz. Canindé da Gazeta. Foi ele que teve a sacada nos laboratórios políticos da FITEMA. Mas Rosalba ela já era um nome inserido na política. A primeira aparição de Rosalba atuando politicamente eu encontrei numa coluna de Dorian Jorge Freire na Gazeta em 86. Você chegou a conversar com os personagens dessa história? Por exemplo, personagens vivos, como por exemplo o Carlos Augusto Rosado? Cheguei a conversar para uma matéria. Propus fazer entrevista com ele, ele não se interessou. O máximo que eu consegui arrancar foi uma declaração para uma matéria. Conversei bastante com Laíre. Laíre sempre se colocou à disposição, só que eu só tinha interesse de fazer se eu conseguisse fazer com os dois. Ouvir os dois. Mas eu conversei com muita gente que viveu aquele tempo, gente que hoje ainda... Gente próxima. Próxima a eles. Conversei com bastante gente, mas eu não quis trabalhar com história oral. Embora meu orientador na dissertação de mestrado seja uma pessoa que é especialista em história oral, eu preferi não trabalhar. Porque não ia dar tempo, o tempo era muito curto. E a pesquisa nos jornais era muito puxada. E os jornais são a base de tudo para uma pesquisa histórica, porque eles são as fontes primárias. O que está lá no papel, a memória não trai. Perfeito. Ô Bruno, então agora, como você está em processo de pré-venda da obra, quem tiver interesse em adquirir os Rosados Divididos, como os jornais não contaram essa história, como é que faz? Qual a previsão para o lançamento? Como você sabe, jornalista não é rico, né? É bicho liso. Então... Com a venda desse livro agora, amigos... Eu não vou ganhar dinheiro, não, mas... Vai poder viajar 3 vezes ao ano? Não. Passar o final do ano em Nova York. Bem queria. Brincadeira, vamos lá. Eu estou fazendo a pré-venda do livro. É uma forma de angariar recursos para viabilizar a impressão, que não é barata.
Então, eu estou fazendo a pré-venda. Quem quiser fazer contato comigo, pode fazer contato comigo pelo meu perfil no Facebook, pelo meu WhatsApp, que é o 988893574. Quem comprar o livro, a gente coloca, minha esposa está organizando a lista. A gente vai convidar, vai mandar um convite para o lançamento. Recebe o livro, se a pessoa quiser que seja autografado, será autografado no dia do lançamento do livro, que eu vou dar em primeira mão aqui para vocês. Está marcado para o dia 9 de novembro no Memorial da Resistência. 9 de novembro. 9 de novembro. Algum significado especial? Não. Foi a data que a gente encontrou lá. Perfeito. Bruno, então obrigado, querido, pela participação conosco aqui. E aí fica à vontade. Muita gente agradecendo aqui, mandando um abraço para você. Brilhante trabalho, Bruno Barreto, Moisés Moura, Mônica Freitas. É muita gente aqui que a gente for falar em todo mundo, passa o tempo inteiro. Então deixe seu recado final aí para os nossos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando agora. Agradecer aos ouvintes, aos internautas por estar acompanhando o nosso trabalho, tem interesse nesse assunto. Só dizer que não é uma obra para ser a verdade absoluta. Claro. É a primeira obra sobre um assunto que não foi estudado. Então, que venham outros, que contestem. E quem sabe, se eu conseguir fazer um trabalho complementar esse, ouvindo os personagens ainda vivos, se eu conseguir fazer também, eu vou ficar muito feliz para poder dar continuidade a essa história que precisa ser bem explicada, porque ela mudou os rumos da política potiguar durante 30 anos. Perfeito. Muito bem. Agora são 6 horas e mais 50 minutos. Obrigadão.